E agora a gente vai encerrar falando de Bruno Lobo. Bruno Lobo que já entrou com grandes expectativas, campeão pan-americano, o melhor kitesurfista das Américas, chegou lá com bastante, digamos, com bastante... acreditando mesmo que, de fato, poderia brigar por uma medalha, por mais que a gente saiba que os europeus estão ali numa disputa de alto nível. O Bruno está com um técnico europeu, está com uma preparação física bem feita mesmo. Ele comentou isso com a gente, que ele estava muito empolgado para essas Olimpíadas. Já conhece, né, a Marina de Marselha lá no sul da França, onde estão sendo realizadas as provas de vela. Começou muito bem, 4 regatas. Conta pra gente, Gustavo, como foram essas 4 regatas iniciais do Bruno. E também, agora quando a gente tá gravando, ele chegou a disputar uma 5ª regata. Faz um resumo dessa participação do Bruno pra gente aí nesse início de disputa da Fórmula Kite lá em Paris. Então, Eduardo, hoje nós tivemos a 5ª regata somente, porque é a seguinte fórmula da Fórmula Kite, né? A fórmula da Fórmula Kite é ótima, mas a forma de disputa da competição é a seguinte: são 16 regatas divididas em 4 dias, são 4 regatas por dia. Aí a gente vai chegar na seguinte questão: hoje nós só tivemos uma porque os ventos foram fracos lá na Marina de Marselha, então só tivemos a 5ª regata. Era para Bruno Lobo e os competidores da Fórmula Kite já estarem na metade da competição. Aí eles vão ter que passar um pouquinho mais do prazo, disputar mais regatas aí nos próximos 2 dias, porque hoje realmente não teve condições. Em relação ao início do Bruno, Eduardo, a gente falava muito nos programas anteriores, escrevemos também no Mirante Esporte, que o Bruno tem como pontos fortes a regularidade nas competições de altíssimo nível que ele vem disputando. Ele já vem de um top 2, top 10 seguidos em Mundial, foi 5º colocado no evento teste da Olimpíada lá em Marselha ano passado. Então, além dessa regularidade, a preparação dele foi muito boa, esteve na Marina de Marselha, já tem pelo menos mais de um mês de treinamento, acumulando tudo, mais de um mês de treinamento lá no sul da França, né? Eu acho que são os 2 pontos fortes do Bruno. E nesse começo de participação da Fórmula Kite do Bruno, o Bruno começa dentro do esperado, né? O Bruno ali brigando, que é o seguinte: são 20 kitesurfistas, classificam os 10 primeiros para a disputa da medalha, com os 2 primeiros colocados das 16 regatas iniciais vão direto para a final, e do 3º ao 10º, 8 kitesurfistas vão lutar pelas últimas 2 vagas para a decisão. E o Bruno se mantém nesse top 10. O Bruno, no primeiro dia de regata, desse domingo, ele fez 4 regatas ótimas, excelentes. Ele garantiu o 3º lugar na primeira regata, que foi o grande destaque dele. Mas das demais, ele se manteve sempre no top 10, o que é muito importante. Ele encerrou o primeiro dia na 4ª colocação. Agora, caiu para 7º depois da 5ª regata, porque ele ficou em 15º, né? Porque teve só uma regata e ele foi muito ruim. E a gente não sabe como que estava a condição do mar também. Exato. Né? E teve um desempenho, e também porque os outros kitesurfistas também melhoraram o nível, pensando já tivemos 4 regatas, não pode desperdiçar tanto assim, já era para acostumar. Então os outros sentiram também o senso de urgência e elevaram o nível também. E o Bruno, por sua vez, também tem que se preocupar com isso, de estar mantendo sempre essa constância, esse bom nível de performance para poder se manter ali no top 10. Em relação ao 15º lugar de hoje, por enquanto, Eduardo, ele é descartado, que das 16 regatas, cada kitesurfista vai poder descartar uma. Sim. A sua pior é descartada. E por enquanto, o Bruno, mesmo com o desempenho ruim da 5ª regata, ele é o 7º colocado com uma boa vantagem ali nesse top 10. Deixa de descartar essa regata ruim, se ele não tiver nenhuma pior, que eu acho difícil pelo nível que ele vem mantendo, né? Pois é, e também tem outra questão, Eduardo, em relação ao Bruno. Ao contrário de outras classes da vela, o kitesurf, ele não acumula os pontos da primeira fase pro mata-mata, porque aí vão ser regatas da medalha. E aí não é zero tudo. Né? O 3º colocado pro 10º é a mesma coisa. Seria o cenário dos sonhos pro Bruno seria ficar em 1º ou em 2º para ir direto para a final. Já colocaria ele com uma chance gigantesca de medalha. Mas aí, ele se classificando ali em 3º ou 10º, não muda muito o cenário. Importante é ele classificar. E a gente tem uma confiança muito grande, não só pela preparação, pela regularidade que ele costuma manter, mas porque também o desempenho nesse começo foi muito bom. Ele se mantém ali no top 10, 7º lugar, um excelente desempenho para ele por hora. Tem tudo para continuar crescendo, tudo para continuar batalhando aí, de ser uma esperança por medalha. E é aquilo, manter essa regularidade, manter esse padrão, continuar competindo em alto nível, porque ele tem boas chances de medalha sim. É um nome que a gente pode botar muita esperança, porque tem essa força, está crescendo a cada temporada no cenário mundial do kitesurf, e ele vem com muita confiança, boa preparação, apoio da família, a família está lá em Marselha. A família está lá, o filho, a esposa, a mãe, isso é bem legal também, poder ter esse acompanhamento. Não, Gustavo, só queria te fazer outra pergunta. A gente viu lá que
O primeiro colocado desse início foi o Maxilian Mada, né? Que é o de Singapura, é o líder do ranking mundial. E aí tu falaste assim, Eduardo, ele pode conseguir uma das duas vagas. Ele vai ter que tirar uma pessoa dali, porque possivelmente o Maxilian vai ser o líder, ou de repente a gente sabe que esporte, tudo pode acontecer, mas ele vai ter que tirar pelo menos ali uns 2, 3 da frente, porque se ele avançar na segunda colocação, quem sabe na primeira, aí ele vai com muita moral já para uma decisão, aí numa decisão ele pode crescer, quem sabe ver uma medalha, já pensou uma medalha de ouro para o Maranhão, vai ser sensacional, né? Rapaz, seria épico, mas é uma competição realmente muito difícil. O Bruno terminou o primeiro dia atrás não só do Maeda, mas ele terminou em segundo, né? Ficou em primeiro o menino Wojciech da Eslovênia e o Valentin Bundes da Áustria ficou em terceiro lugar. Só que aí o Bruno se mantém ali nesse pelotão, né, de top 10. Eu creio que pro Bruno não é muito disso, Eduardo. Tipo, se puder beliscar um segundo lugar, uma liderança, seria o cenário dos sonhos. Porém, ele tem que pensar primeiro na classificação no top 10. Eu acho que é um passo de cada vez. Não pode se dar um passo maior do que a perna. É tentar se fixar ali entre os 10, se manter ali como ele já começou entre os 10, para poder carimbar essa vaga nas semifinais. Que aí na semifinal, com tudo zerado, tudo pode acontecer. O Bruno pode estar naquele dia extremamente inspirado e beliscar essa tão sonhada medalha, né? É uma competição muito complicada da Fórmula Kite, mas a gente confia na preparação e no alto nível do Bruno para poder performar em alto nível nessas finais e buscar uma medalha que seria histórica pro esporte maranhense. Histórica e também histórica pro esporte. É a primeira vez que o kite está sendo disputado nas Olimpíadas. Ele é o único brasileiro nessa modalidade de vela. Então ele estrear o esporte nas Olimpíadas, no programa olímpico, e ele com uma medalha vai ser histórico. Eu tô vendo, eu acompanho a CB Vela, né, a Confederação Brasileira de Vela. Eu tô vendo que eles estão botando muita fé no Bruno Lobo, então eu acho que esse período, esse fim do ciclo olímpico deixou eles bastante esperançosos quanto ao Bruno, porque a gente sabe que a vela no esporte brasileiro histórico com a família Scheid, os maiores medalhistas olímpicos, se eu não me engano a Rebeca passou, o Robert Scheid, né? Isso. Exatamente, ou seja, o esporte de vela é um esporte... Grael, exatamente. É um esporte muito popular no Brasil e quem sabe o Bruno ajuda a desenvolver ainda mais esse esporte aí, pensando já em questão de Olimpíada, e a gente vai ficar acompanhando. Eu falei aqui em primeiro lugar, porque daqui a gente pode sonhar, né? Lá ele tem que ser um pouco mais metódico. Rapaz, e em relação a... Tu falou da questão da vela... A tradição também dos Grael, né? Além do Robert Scheid, da família Grael, né? Sim, cara. Lars, Torben, a própria Martine. Agora, né? A Martine Grael também conquistou medalha, foi bicampeã olímpica. Esse ano ela não conseguiu. E aí chega a seguinte questão: o Bruno também tá colocando, a gente falou de responsabilidade na questão do Wellington, tá colocando a vela nas costas, assim, o Bruno, porque a vela esse ano não teve um desempenho tão bom como costuma ter em Olimpíadas. Até a própria Martine com a Kaena Kunze não foram bem, elas são bicampeãs olímpicas, não tiveram um bom desempenho, até chegaram no top 10, mas não brigaram por medalha. Então o Bruno se tornou a última grande esperança de medalha aí para a vela, que é um esporte tradicionalíssimo do Brasil nos Jogos. É uma responsabilidade que aumenta aí o peso do Bruno na disputa da Fórmula Kite, e vale ressaltar, o Bruno é bicampeão pan-americano, né? O PAN entrou antes a Fórmula Kite, né, no seu programa, os Jogos Pan-Americanos, e o Bruno correspondeu à altura com 2 títulos. Agora ele tem essa missão de, ele já como kitesurfista número 1 das Américas, de manter esse alto nível nos Jogos Olímpicos e se credenciar na briga por uma medalha que seria muito importante e histórica para o Maranhão. Não, então tu até explicou por que a Confederação está com tanto... com os olhos tão voltados pro Bruno, é por causa disso daí mesmo. Não só por isso, mas também por ter esperança. Exatamente. Se ele não fosse um atleta com condições, eu acho que não teria também o mesmo tratamento. Mesmo tendo só ele lá, ele não estaria tendo esse tratamento todo, mas ele merece, de fato, é um atleta que está despontando aí como um dos melhores do mundo, vai brigar por medalha com certeza até o fim, e a gente vai estar acompanhando aqui